Olá, começa agora o JBR News e nesse início de semana levamos até você o que deve acontecer em Brasília, até porque a semana está movimentadíssima. Rodolfo, semana começando com o presidente eleito já em Brasília, desembarcou na capital federal. Temos um presidente atual, Jair Bolsonaro, que passou um final de semana com militares na Agulhas Negras, né? Apareceu, reapareceu, Jairzinho. Lulinha em Brasília, mas numa semana de muita decisão. Não só para o nosso Brasil, né? Não é à toa que estamos aqui com essas camisas, mas também para a política, em especial porque a questão de definição de defesa, economia está pegando forte, muita discussão a respeito disso, em especial por conta do Haddad ter ido à Febraban na sexta-feira, aquela brigalhada que a gente já falou aqui, a famosa PEC da transição ou da traição. Enfim, Rodolfo Lago, a semana está realmente prometendo, né? É isso aí, né? E então, ao contrário da seleção brasileira, né, que daqui a pouco joga contra a Suíça sem a presença do Neymar, o craque da política, digamos assim, né, o Lulinha, presidente eleito, vai entrar em campo, né? Depois do jogo da Suíça, ele entra em campo e começa a articular pessoalmente agora, né, depois da cirurgia que ele fez na garganta, as questões todas aí que precisam ser resolvidas. Então, né, tem uma questão da PEC, a coisa está encalacrada, como a gente veio dizendo aí nas últimas semanas, qual o tamanho, né, qual a extensão disso, por quanto tempo ela vai durar e qual o valor, tudo isso precisa ser resolvido. Ele vai voltar a se encontrar nesses dias com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para começar a destravar essa PEC. Tem, como você disse, a questão da economia. O Fernando Haddad esteve lá naquele encontro da Federação Brasileira dos Bancos na semana passada e não foi tão bem recebido. Houve problemas ali, alguns ruídos. Ele continua sendo o nome favorito do Lula para o Ministério da Fazenda, mas tem que se quebrar essas resistências. Vamos ver se o Lula pessoalmente aí consegue fazer esse trabalho. E tem a questão da defesa, né? E sobre esse ponto específico da economia, eu estava escutando até agora há pouco uma entrevista do Gustavo Loyola, que é um economista importantíssimo do Brasil, teve um papel desempenhado no período do real, que é indiscutível, a favor do país e da economia, dizendo justamente dessa questão da escolha. Porque está se falando muito de colocar um ministro do planejamento e um ministro da fazenda, como era no formato antigo, e não o da economia como hoje tem, que engloba todos os dois. Provavelmente vai separar, é o mais provável. E o Loyola dizia o seguinte, que não adianta querer buscar um nome que agrade um lado e agrade o outro lado sem agradar os dois. Por que ele disse isso? Porque para funcionar a economia e o planejamento, os dois escolhidos têm que estar em sintonia perfeita. Isso. Então não adianta pegar um nome para pôr no planejamento para agradar o mercado e deixar na fazenda um nome que agrade, vamos supor, o próximo presidente. E a gente já teve problemas no passado por conta de perfis diferentes, né? A fazenda brigando com o planejamento. Você já teve isso acontecendo? Então esse foi um alerta do Loyola que é muito interessante para a gente trazer aqui. Uma outra coisa que a gente vale também trazer, que é um alerta com relação à PEC. Porque você falou assim, tem craque em campo. Eu acho que dessa vez é como na Copa do Mundo. Vai ser a prova realmente se o Lula está em pleno vigor político ou não. Porque ele de fato continua em forma, né? Exatamente, porque agora essa semana vai decidir. Se ele de fato conseguir destravar a chamada PEC da transição e resolver essas articulações de bastidor e principalmente pacificar o próprio local que ele vive, que é o ninho do PT, juntamente com os novos aliados, de fato, o craque está em plena forma. Mas a semana vai dizer. A semana vai dizer. Enfim, tem muita coisa para desenroscar. É uma semana com muita coisa acontecendo em Brasília, uma semana complicada. Mas nós estaremos aqui, atentos para levar para você essa informação. Chegamos ao final deste conteúdo de hoje. mas estaremos contigo amanhã, agradecendo sempre a sua audiência, nós, Imagem
e credibilidade. Agradecemos também o nosso parceiro, o Jornal de Brasília. Até amanhã, gente.